Imagine um tempo em que toda a humanidade falava uma única língua, onde sonhos compartilhados se tornavam realidade. Mas o que acontece quando o desejo de alcançar o impossível leva os homens a desafiarem os próprios deuses? Prepare-se para descobrir a história da Torre de Babel, onde a busca pela imortalidade se transforma em uma lição inesquecível sobre os limites da ambição humana. Antes de começarmos, te pedimos que deixe o like e se inscreva no canal. Com isso, você ajudará a espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Na vastidão sem fim da planície de Sinear, onde o céu parecia um manto que abraçava a terra, os homens caminhavam com passos decididos, seus corações palpitando em uníssono com um desejo profundo. Era uma era onde a humanidade falava a mesma língua, cada palavra compreendida sem esforço, cada pensamento compartilhado como se fossem notas de uma melodia única. Mas essa harmonia, que deveria ter trazido paz, começou a alimentar algo maior, algo que ardia silenciosamente dentro de cada um deles. Façamos uma cidade, uma torre cujo topo toque o céu. A ideia surgiu como um raio, atravessando mentes e corações. Não era apenas uma construção, era uma declaração, um grito de poder que ecoava pelo vale. Eles não buscavam apenas abrigo ou proteção, buscavam eternidade. A Torre de Babel, como seria chamada, não seria apenas um monumento de pedra e argamassa, mas um desafio ao próprio cosmos. Uma metáfora viva da ambição humana que sempre quis ultrapassar seus próprios limites. E assim, uniram-se em um propósito singular, como uma corrente que arrasta tudo em seu caminho. As mãos que ergueram tijolos e moldaram o barro não sabiam, ou talvez fingissem não perceber, que enquanto seus olhos miravam o céu, a sombra do destino crescia sob seus pés. E enquanto o primeiro tijolo foi colocado, algo no ar mudou. Uma brisa sutil que prenunciava o começo de algo maior, algo que eles ainda não podiam compreender. Mas a construção mal havia começado. Os primeiros raios de sol batiam nos tijolos recém-moldados, ainda úmidos, enquanto as mãos calejadas dos trabalhadores erguiam a estrutura que logo se tornaria a maior obra já vista pelos homens. Não era só uma torre, era um sonho compartilhado, um símbolo da força coletiva, uma prova de que juntos podiam dobrar a própria natureza à sua vontade. Os tijolos, feitos de barro e fogo, eram como fragmentos do próprio orgulho humano, moldados com precisão e empilhados com determinação. A cada novo andar que subia, mais a torre se distanciava da terra, aproximando-se das nuvens, como se quisesse abraçar o próprio céu. Os homens, de cima de seus andaimes, olhavam para baixo e viam a cidade crescer ao redor da torre, como uma serpente que enrola em torno de sua presa. As vozes dos construtores, antes misturadas ao som do martelo e da picareta, começaram a se erguer, preenchendo o ar com cânticos de vitória. Era como se o céu já estivesse ao alcance de suas mãos. Um prêmio esperando para ser conquistado. Mas, com cada camada de tijolos que subia, algo parecia mudar no ambiente. Uma tensão sutil, quase imperceptível, começou a se espalhar entre os trabalhadores. O que antes eram sorrisos de camaradagem, agora se tornava um silêncio desconfortável, interrompido apenas pelo som ritmado dos martelos. Era como se a própria torre estivesse sugando o espírito de unidade que a havia erguido, transformando-o em algo mais sombrio. E então, quando os homens pensaram que o céu estava ao seu alcance, o eco de suas próprias vozes começou a soar diferente, distorcido, como se a torre estivesse brincando com suas palavras. E no horizonte, nuvens escuras começaram a se formar, rodopiando lentamente, como se o próprio firmamento estivesse observando, esperando.
O topo da torre já desaparecia entre as nuvens, e os homens, agora mais confiantes que nunca, mal podiam conter o orgulho que crescia dentro de seus peitos. O horizonte se tornava pequeno, insignificante, enquanto suas ambições se elevavam com cada nova camada de tijolos. No entanto, ao mesmo tempo que a torre subia, algo no ar começava a mudar. Era como se uma sombra silenciosa se instalasse entre eles, uma presença invisível, mas inegável. À medida que a construção avançava, o orgulho dos homens inflava, como uma bolha prestes a estourar. Eles se vangloriavam de sua obra, acreditando que tinham encontrado o caminho para desafiar os deuses, para tocar o próprio céu. "Olhem para nós!" gritavam, suas vozes ressoando pelos corredores de pedra. E quanto mais alto subiam, mais distante se tornava o chão, mais apagadas as vozes de cautela que antes sussurravam em seus corações. Porém, algo começou a acontecer. Os sons familiares do trabalho, que antes eram um coro harmonioso, agora se tornavam confusos, distorcidos. Era como se a torre estivesse se tornando um eco da própria arrogância dos homens, refletindo de volta não apenas o som de suas vozes, mas também a incerteza que começava a se infiltrar em suas almas. O martelar constante, que antes era música para seus ouvidos, agora parecia uma batida inquietante, marcando o tempo de algo que eles não podiam nomear, mas que certamente estava por vir. O céu, antes claro e convidativo, começava a se encobrir de nuvens escuras, que giravam lentamente, como se estivessem conspirando contra a audácia dos homens. Os trabalhadores, ainda que relutantes, começavam a sentir uma tensão no ar, algo que ia além do cansaço físico, uma inquietação que não podiam explicar, mas que todos sentiam em seus ossos. A torre, que deveria ser um símbolo de sua grandeza, começava a parecer algo mais, algo que eles não haviam previsto. E assim, com o topo da torre quase tocando o céu, o ar começou a carregar uma promessa não dita, um prenúncio de que as alturas que buscavam talvez estivessem além do alcance humano. E enquanto os homens continuavam a construir, o céu acima deles começou a murmurar em uma linguagem antiga, uma linguagem que em breve mudaria tudo. No coração do vasto canteiro de obras, onde o solo havia sido marcado pela ambição dos homens, algo inesperado começou a acontecer. Era como se o próprio ar ao redor da torre estivesse mudando, carregando consigo um peso invisível, uma tensão que fazia os homens hesitarem em suas tarefas. Mas ninguém poderia imaginar o que estava por vir. As palavras, que antes fluíam tão facilmente entre eles, de repente começaram a tropeçar, a se embaralhar como folhas ao vento. Um pedreiro, que costumava coordenar os outros com precisão, abriu a boca para dar uma simples instrução, mas o som que saiu era estranho, incompreensível. Seus colegas o olharam com confusão, tentando entender o que ele havia dito, mas a mesma perplexidade tomou conta de seus rostos. "O que foi que você disse?" Uma voz se ergueu, mas o tom estava errado. As palavras pareciam distantes, como se viessem de uma terra estrangeira. Os trabalhadores começaram a se afastar, a abandonar seus postos, com olhares de desespero. Ferramentas eram deixadas ao chão. O som das marteladas cessava, e o ruído que restava era o de vozes que se sobrepunham, cada uma em uma língua diferente. A grande torre, que deveria ser o pináculo da união humana, agora se tornava uma prisão de incompreensão. E enquanto os homens se dispersavam, incapazes de continuar a construção, algo mais profundo começou a se formar. A torre, que deveria tocar os céus, estava agora em silêncio, incompleta, como uma ferida aberta no horizonte. E do céu, as nuvens escuras continuavam a rodopiar, carregando em seu ventre uma tempestade que prometia mais do que apenas chuva.
no coração do vasto canteiro de obras, onde a terra estava marcada pela ambição dos homens, algo inexplicável começou a acontecer. O ar ao redor da torre parecia pesado, como se o próprio vento carregasse um presságio. Mas ninguém poderia imaginar o que estava por vir. As palavras, que antes fluíam como um rio entre os trabalhadores, começaram a tropeçar, a se embaralhar como folhas caindo de uma árvore num vendaval. Um dos pedreiros, conhecido por sua habilidade em coordenar as tarefas, abriu a boca para dar uma simples instrução. Mas, ao invés da palavra familiar, algo estranho escapou de seus lábios. Seus colegas olharam com perplexidade, tentando compreender o que ele havia dito, mas suas expressões refletiam a mesma confusão. "O que você disse?" perguntou um deles, mas suas palavras também soaram diferentes, desconexas, como se viessem de outro mundo. Era como se uma maldição invisível tivesse caído sobre eles. O que antes era uma sinfonia de vozes e marteladas agora se transformava em um caos de sons incompreensíveis, como uma orquestra desafinada. Interjeições de frustração e desespero começaram a ressoar entre as paredes da torre, e os homens, antes unidos por um propósito comum, agora se viam separados por uma barreira que não podiam ultrapassar: a incompreensão. Os trabalhadores começaram a abandonar seus postos, deixando as ferramentas caídas no chão. O que antes era um monumento de orgulho e unidade, agora se tornava um símbolo de desordem e fracasso. A torre, que deveria tocar os céus, ficava inacabada, um gigante de pedra preso entre o céu e a terra, entre o sonho e a realidade. A grande Torre de Babel, que deveria ser um marco da ascensão humana, tornou-se um testemunho de sua queda. Os homens, incapazes de se entender, se dispersaram por toda a terra, levando consigo suas novas línguas, mas também a lembrança amarga do que haviam perdido. A torre permaneceu como um monumento silencioso, uma cicatriz no horizonte, um lembrete eterno de que o orgulho e a ambição desmedida podem levar à ruína. E assim, enquanto os céus escureciam e a primeira chuva começou a cair sobre as pedras esquecidas de Babel, os homens se espalharam pelo mundo, carregando em seus corações a história de uma torre que tentou tocar o céu, mas que no fim serviu apenas para mostrar os limites da própria humanidade. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. E para você que deseja beber da mesma fonte de conhecimento que nós e se aprofundar na Palavra de Deus, conheça nosso Manual da Bíblia, um material completo para você conhecer cada vez mais o que o Senhor tem a te dizer, na palma da sua mão. Link na descrição.